Você já ouviu dizer que certos alimentos podem ajudar a aliviar sintomas da menopausa, melhorar o humor na TPM ou até proteger contra doenças crônicas? Mas será que isso é realmente ciência ou só mais uma promessa da indústria de alimentos? Meu nome é Sofia Tavares, sou aluna de graduação do curso de Nutrição na Faculdade de Saúde Pública da USP e hoje a gente vai discutir um tema que está ganhando muito espaço na área da saúde: os alimentos funcionais e as substâncias bioativas. Será que existe evidência científica específica para a saúde feminina? Bom, para começar, vamos alinhar alguns conceitos importantes. Alimentos funcionais são aqueles que, além de nutrir, oferecem benefícios adicionais à saúde, geralmente por conterem substâncias bioativas. Essas substâncias incluem compostos como polifenóis, fitoestrógenos, ômega 3, fibras e probióticos. Elas atuam em processos como inflamação, metabolismo e até na regulação hormonal. E aqui entra um ponto-chave. Homens e mulheres não respondem da mesma forma a esses compostos. Isso acontece por diferenças hormonais, metabólicas e até mesmo por diferenças na composição da microbiota intestinal. É importante citar que, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, mulheres representam a maior prevalência de doenças como a osteoporose e também acabam sofrendo mais com mudanças metabólicas importantes que ocorrem durante a menopausa. Agora, vamos ao que a ciência mostra de forma mais concreta. No nosso primeiro exemplo, falaremos sobre a relação entre as isoflavonas e a menopausa. Uma meta-análise clássica de 2012 mostrou que isoflavonas presentes na soja podem reduzir a frequência de fogachos. Sabe aquele tão falado sintoma de calor intenso e repentino que acontece em mulheres na menopausa? Bem, já existem evidências robustas sobre a relação entre o consumo de isoflavonas com a melhora da maturação vaginal, aumento dos níveis de estradiol e mudanças nos parâmetros de saúde da pele, como a redução de rugas, por exemplo. Outra meta-análise confirmou que as isoflavonas melhoram a densidade mineral óssea em coluna lombar, fêmur, nas mulheres na peri e na pós-menopausa. Mas cuidado! Pacientes com câncer de mama hormônio-dependentes devem ter cautela no uso de suplementos de isoflavonas, embora o consumo alimentar, aquele habitual, pareça sim seguro. No nosso próximo exemplo, vamos relacionar o consumo de polifenóis, que são compostos encontrados em frutas vermelhas, uva, no chá verde, chá preto, cacau, com a proteção da saúde cardiovascular em mulheres. Estudos mais recentes, de 2020, indicam que dietas ricas em polifenóis melhoram marcadores cardiovasculares, especialmente em mulheres pós-menopausa. Isso porque os polifenóis mitigam fatores de risco cardiometabólico por meio de atividades antioxidante, anti-inflamatória, regulação da expressão gênica e também desenvolvendo ação prebiótica. Os ácidos graxos ômega 3 de cadeia longa também têm efeitos cardioprotetores e cognitivos, mas com diferenças importantes entre os sexos. Uma análise de 2025 mostrou que mulheres dinamarquesas que consumiam 2 porções semanais de peixe gorduroso apresentaram 22% menos eventos coronarianos, contra 12% nos homens. Estudos metabólicos indicam que o coração feminino metaboliza o DHA mais rapidamente que o masculino, sugerindo necessidades distintas de ingestão. Também, mulheres com doença de Alzheimer apresentaram níveis de ômega 3 até 20% menores que mulheres saudáveis, enquanto homens com a doença não mostraram a mesma deficiência, revelando um claro dimorfismo sexual na neuroproteção. Também podemos pensar na relação entre a microbiota intestinal e a regulação hormonal, já que a microbiota influencia o metabolismo do estrógeno, no chamado eixo estroboloma. Durante a pós-menopausa, ocorre redução da atividade do estroboloma e declínio dos ácidos graxos de cadeia curta, com diferenças significativas em relação aos homens.
Uma revisão de 2024 demonstrou que probióticos, especialmente do gênero Lactobacillus, podem prevenir vaginose bacteriana, candidíase vulvovaginal, além de melhorarem parâmetros metabólicos e irregularidades menstruais na síndrome dos ovários policísticos. Ainda sobre a SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, é bem demonstrado que bioativos como os flavonoides, polifenóis, fitoestrógenos e também as PUFAs têm demonstrado efeitos positivos, principalmente no que se relaciona à melhora dos parâmetros hormonais, glicêmicos, inflamatórios e de estresse oxidativo em mulheres acometidas por essa síndrome. É importante ressaltar que no Brasil, o Guia Alimentar para a População Brasileira já incentiva o consumo de alimentos in natura e minimamente processados, que naturalmente são ricos em compostos bioativos. Ou seja, muitas estratégias já existem, mas nem sempre são aplicadas com foco específico em gênero. Mas nem tudo é tão simples quanto parece. Um dos principais problemas é que muitos estudos científicos ainda não analisam os resultados separando entre homens e mulheres. Ou seja, a gente muitas vezes generaliza resultados que podem não se aplicar igualmente. Outro desafio é o acesso. Alimentos considerados funcionais, como as oleaginosas, peixes ou algumas frutas muito específicas, nem sempre são acessíveis para toda a população. E também existem os conflitos de interesse. A indústria de alimentos e suplementos frequentemente promove produtos com alegações de benefícios para mulheres, mas nem sempre com uma evidência robusta para isso. E quem mais sofre com isso certamente são as mulheres, principalmente aquelas em fases mais vulneráveis, como na menopausa, durante uma gestação ou em contextos de insegurança alimentar. Isso certamente causa um impacto direto na saúde pública. Então, voltando à nossa pergunta inicial, existe evidência específica por sexo quando falamos de alimentos funcionais? Bem, a resposta é que sim, mas ainda de forma limitada e em construção. Alguns compostos, como as isoflavonas, já têm efeitos bem documentados na saúde feminina, mas para muitos outros ainda faltam estudos mais específicos. No fim, a principal mensagem é clara: não existe solução mágica, mas existe ciência guiando escolhas mais conscientes. E talvez a pergunta mais importante não seja só o que comer, mas principalmente para quem e em qual contexto estamos fazendo essas recomendações. Bem, aqui estão as referências utilizadas para produzir esse material. E por hoje é só. Fique ligado aqui no canal Alimente a Mente para ter acesso a mais conteúdos como esse. Até a próxima. Tchau, tchau!